Muito bem, começamos mais um Tendência Entrevista e temos aqui o Matos. Matos esses dias já esteve por aqui, agora já a segunda vez do Matos, né? Antônio Matos, né? Olha só. E é bacharel em oceanologia, especialista em aquicultura, mestre em engenharia ambiental e diretor da Eco Recover, né? Consultoria ambiental, né? Também trabalhou no serviço público e municipal e federal. O Matos tem uma longa história ligado ao meio ambiente também. Aqui em Tramandaí ele é chefe dos escoteiros também. Então, Matos, multifuncional. Como é que está? Tudo bem, Matos? Tudo bom, muito obrigado pela nova oportunidade. Mas é o que a gente vem fazendo na vida ao longo do tempo, a opção de carreira, acabou que fez com que a gente percorresse esse caminho aí, né, na área ambiental. Eu me formei, como tu mesmo colocou aí, na FURG, lá em Rio Grande, na Faculdade de Oceanologia, e a partir dali eu segui o rumo da minha especialização lá em Manaus, né, dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E depois, mais adiante, um pouco mais na frente, eu tive a oportunidade de desenvolver uma tese de mestrado ali na Universidade Federal de Santa Catarina com gestão de bacia hidrográfico, né? Onde eu consegui o título de mestre em engenharia ambiental. Se ouve falar, e não é pouco, e aqui mesmo no programa nós tivemos até instalado uma polêmica um dia aí, entre o pessoal do Legislativo, teve aqui o vereador Clairto Bravo, e o pessoal lá da Secretaria do Meio Ambiente, das questões ambientais, né? Arruma tal coisa, mexe em tal coisa, estraga tal coisa. Mas, enfim, em qualquer lugar, não precisando ser aqui, Matos, hoje em dia esse negócio do meio ambiente, ele é tão discutido, é tão debatido, não é? E a gente só ouve reportagens na televisão, nos jornais, principalmente na TV, não é? Tal área foi desmatada, tal coisa foi feita e não podia ter sido feita, agora vai criar um impacto. Ainda é possível se criar impacto ambiental para destruir alguma coisa nesse planeta, ou já foi tudo destruído ou muito comprometido assim pela ação humana? Porque a gente vê, na verdade, tu abre ali, falávamos antes de entrar no ar aqui sobre o Google, e tu vai no YouTube, que é um outro instrumento aqui da internet, né? E tu vê ali aqueles caminhões de madeira pesadíssimos saindo lá da Amazônia, aquele monte de toras de madeira. Duvido que aquilo tudo seja licenciado. Não é licenciado, não é, Matos? Aquilo é um terror. Como é que se faz um dia preservar o meio ambiente? Ainda é possível? E dentro da tua área de atuação, né? A tua experiência profissional é em muitas áreas ligadas a isso, inclusive no IBAMA lá. Sim, dentro da minha... Eu me formei, como falei, nessa área da oceanologia, com ênfase em gestão costeira. Então, aí... Não é mato. Não é mato. É água. É água, mas envolve a interface continente-hidrosfera, que é o oceano, a atmosfera, e essa inter-relação desses três ambientes que se coadunam e acabam conformando tudo que a gente tem aí. A questão ambiental, ela vem do ponto de vista assim, quando se fala em meio ambiente, muitas pessoas pensam em verde, pensam logo numa floresta, logo numa paisagem com uma cachoeira, um mar e tal. Mas nós temos que levar em consideração que a área ambiental ela também contempla as áreas urbanas, né? O espaço onde se vive. Isso é uma visão, né, que é holística da coisa. Então, ou seja, envolve os recursos naturais, né, e os recursos que o homem acaba desenvolvendo, tendo que construir as estruturas, e isso tem que haver uma harmonia entre uma coisa e a outra para que a gente possa ter qualidade de vida onde se vive. Se você destrói toda a tua reserva natural de recursos, tu logo em seguida, numa questão de tempo, tu vai ter problemas com saneamento, com abastecimento de água, né, com na disponibilidade de solo, enfim, para as coisas que a sociedade humana costuma fazer. Então, nós temos que salvaguardar o ambiente natural, né, na sua parcela necessária à sustentabilidade das coisas.
né? Porque nós temos clima, nós temos tudo isso influenciando numa série de coisas que interferem diretamente na qualidade de vida da gente. Então, se você desmatar, pescar, enfim, fazer mineração de forma indiscriminada e sem nenhum ponto, vai fazendo, vai chegar uma hora que tudo acaba. E a gente tem que ter noção que muitas vezes algumas ações que o homem faz no meio ambiente, elas são muito mais efetivas, elas têm uma rapidez muito maior, assim, extrai-se muito mais rápido do que se consegue recompor, que o ambiente consegue recompor. Havia um professor na faculdade que dizia o seguinte, né, 10 centímetros de solo são 7 mil, 10 mil anos de história geológica. O homem com uma colherzinha de brincadeira dessas de criança aí, estraga toda essa história numa recriação ali. Então, assim, ó, o nosso poder de destruição, né, ele é muito avassalador. Ele é muito intenso, assim, e a natureza, para se recompor, ela leva tempo. Então, os estoques pesqueiros, assim, a extração da pesca, dos recursos pesqueiros, dos peixes, das espécies, ela é dada assim numa escala e numa velocidade muito grande que às vezes compromete a própria capacidade daquela espécie em repor seus estoques na reprodução. Então tu tem a extinção de algumas espécies. E no momento que tu começa a ter esse tipo de problema, tu vai quebrando o ciclo, a cadeia, tudo está interligado e aí começa a surgir problemas ali. Daqui a pouco tu está sofrendo um problema e não entende muito bem por que é. Mas houve uma intervenção lá que comprometeu. Para isso tudo, né, tem que se pensar, tem que sentar, aqueles que se interessam, e procurar desenvolver, já que nós estamos em sociedade, políticas para a gestão disso tudo aí. Né? Eu aprendi uma palavra nova hoje, o que é o CISNAMA? CISNAMA? Falei certo? CISNAMA. Bom, ele foi criado pela Lei 6938 de 81, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? E também foi regulamentado ali pelo Decreto 99274 de 90. Ele é, na verdade, composto por instituições, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que são responsáveis pela proteção, salvaguardar a questão ambiental. Né? E, na verdade, ele é o grande marco da política de meio ambiente, que é a 6938 de 81, né? É o Sistema Nacional. Então, ele tem uma estrutura, né, uma estrutura mínima que estabelece dentro do Brasil, né, como é que se preserva e como é que se conserva, quais são as diretrizes para essa questão da gestão ambiental, da proteção dos recursos naturais. Né. O CISNAMA hoje, ele se estrutura dentro de um órgão central, né, um órgão superior, que é o Conselho do Governo, né? Temos o órgão deliberativo, né, e consultivo, que é muito conhecido para quem trabalha na área, que é o CONAMA, que tem as resoluções do CONAMA, né? Tem um órgão que delibera, é um órgão consultivo e também delibera resoluções que têm, às vezes, caráter e poder de lei e fazem valer. Né? O órgão central, né, esse arcabouço, logo abaixo desse órgão consultivo, é um órgão central que é o Ministério do Meio Ambiente. Né, entendeu? Lá dentro. E quem faz cumprir são os órgãos executores, fazem cumprir essas normas, leis, decretos dentro da área de meio ambiente, a nível federal, é o IBAMA, o ICMBio. Né? E é aquele, que é o Instituto Chico Mendes, aquele? Chico Mendes é o ICMBio, exatamente, né? E abaixo disso, dentro desse arcabouço, dessa estrutura, nós temos órgãos seccionais, que são os estados, e os órgãos locais, que são as secretarias municipais de meio ambiente. Por que os órgãos, deixa eu fazer uma pergunta, eu fazendo, por que os órgãos de meio ambiente são tão chatos? Não é desfazendo, assim. Sabes que agora, no Rio de Janeiro, longe da gente aqui, existe uma discussão sobre as antenas de televisão, que são instaladas lá no Alto Sumaré. Lá em São Paulo já aconteceu isso. Eles correram todo mundo para dentro da Paulista, depois de um trabalho de engenharia. A radiação fazia mal lá no pico do Jaraguá, tu imagina na Paulista. O cara está caminhando lá embaixo e aquele monte de antena despejando aquele monte de radiofrequência. Mas o meio ambiente,
Os caras são chatos mesmo? Vocês são chatos mesmo, Matos? Ou porque foram descumpridas? Eu vi um dia um colega teu do ICMBio dizer, não é que a gente é chato, é que descumpriram 500 anos de norma e agora a gente está tentando botar no mínimo 3 no lugar, é isso? Também. Mas a questão do chato, na verdade, se tu parar para pensar, não... Por que incomoda? Incomoda muito, né? Não, lá no Rio, então? Por que incomoda, né? Porque hoje tu tem que criar as regras, as normas que levam te obrigam a pensar que além do teu empreendimento, tu tem que criar ele dentro de um certo rigor, ou ter um certo cuidado, tomar algumas medidas de precaução para que tu tenha... Ele está dentro de um todo, né? Exatamente, para que tu possa ter sustentabilidade ambiental naquele local, né? Então, evidentemente que a legislação, a lei, ela traz alguns inconvenientes, alguns desconfortos, porque o que se quer é rapidez, agilidade nas coisas, e esses processos, às vezes, levam a ter que fazer estudos, levantamentos, os laudos, isso atravanca um pouco. Mas aí diz, são os ecochatos, é coisa de ecoverde. Pô, mas peraí, se tu parar para pensar que a gente vive aí numa esfera solta no espaço que não existe em cima, não existe embaixo. Tudo que a gente tem está aqui. Não tem que buscar em lugar nenhum. Nossa água está aqui. O lixo que nós produzimos, nós não podemos exportar para lugar nenhum. Ou tu vai botando aqui, ali. Há uma teoria de que nós vamos morrer atolados no lixo. Por isso a importância da reciclagem. É papo de ecologista. Não é, tia. É questão de sobrevivência da espécie humana no planeta. A manutenção dos processos naturais que fazem com que o planeta seja como ele é, né? Que ele tenha o clima que tenha, que ele continue produzindo as riquezas que ele produz, das quais nós nos... Há quem diga que nós estamos vivendo um período de anomalia agora, que o planeta não é assim, que ele é bravo, né? Ele é revolto, né? Exato. Tem as questões naturais, tem a interferência do homem, nas pesquisas, na interferência. Tem gente que faz chover hoje, né? Que consegue interferir nos processos atmosféricos. O que é horrível para a natureza. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do enfoque que se dá, do que se faz, qual a intenção né? Criar chuva é bom? Criar chuva é bom. É bom, às vezes é uma necessidade para determinados locais. Se a ciência te permite tu compreender a natureza a ponto de que tu consegue, né, interferir de uma forma positiva, fazer com que chova no local que tem uma aridez, para que tu possa ali desenvolver uma riqueza, ou estabelecer um empreendimento, uma sociedade, enfim, por que não? Não desequilibra o sistema? Não necessariamente. É uma manipulação que tu possa fazer. Evidentemente que tudo tem que ser feito muito com base em estudos, com a toda causa uma consequência. Já pensou nevar no Rio? Pois é, mas é uma possibilidade dentro das questões que se tu perceber que nas glaciações tu tem a subida das calotas polares até próximo à linha do Equador, Rio de Janeiro passa a ser uma Islândia. Entendeu? Vamos rapidinho ao nosso intervalo, já voltamos com ele, o Antônio Matos, aqui hoje falando de ecologia no Tendência Entrevista. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Voltamos no Tendência Entrevista aqui com o Antônio Matos, que hoje nos esclarece os fatos sobre ecologia. Eu, no bom sentido, já chamei aqui até o Matos de chato com a turma de ecologia aqui. Né? Matos, o que é o licenciamento autoambiental, é isso? Licenciamento ambiental. Ambiental, aqui, ambiental. Para que ele... Esse licenciamento ambiental é um negócio discutido. Eu sei que tu vai fazer uma construção, dependendo do lugar, tem que ter licenciamento. Tu vai fazer uma reforma em algum lugar, tu depende do licenciamento. O pessoal lá atrás reclama quando eu me mexo aqui, né? Então aí, por isso que eu olho. Mas o licenciamento ambiental, afinal?
Bom, o licenciamento ambiental, ele é um dos instrumentos mais importantes da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei lá 6938 de 81. Tá? É um instrumento de suma importância, né? Porque ele tem como meta, né, contribuir através de todo um arcabouço de estudos e tudo mais, para que as atividades, né, se desenvolvam dentro de uma regularidade, ou atendendo às condições ambientais e tudo mais. Ele tem, de acordo lá com o artigo 10, se eu não me engano, dessa lei, toda atividade potencialmente, né, poluidora, ela é passível de licenciamento ambiental. Seja ela, né, produzida pelo órgão público ou pela iniciativa privada. Ou seja, uma plataforma de petróleo ou um bar na esquina? Para se instalar e poder operar, desde que ela possa vir a oferecer, ou essa atividade seja potencialmente poluidora, ela possa vir ter um potencial de impacto, né, no ambiente, ela, para operar, ou para se instalar e para operar, ela necessita do licenciamento de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente. Né? Ele deve ser compreendido dentro desse, dentro do processo administrativo, como o licenciamento ele normalmente compete ao poder público, ele é um ato administrativo, né? Então ele visa atender a essa demanda do empreendedor, né? E dentro desse ato ele tem o licenciamento contempla 3 fases. Ele visa uma fase prévia, uma fase de instalação e uma fase de operação, no qual o órgão competente, seja ele estadual, da União ou do município, né, ele pode ou não conceder a licença em cada uma dessas fases, porque cada fase gera uma licença ambiental, né? A licença prévia, tu tem a licença ambiental prévia, a licença de instalação gera a licença de instalação e a licença de operação. Eu vi uma entrevista de um engenheiro do Odebrecht, e não é sobre a Lava Jato, é justamente sobre ambientalismo, que dizia que hoje, se tivesse que ser construída hoje a ponte Rio-Niterói, o grande problema desta construção não seria nem de engenharia, nem de logística, e sim o licenciamento das questões ambientais que envolveriam por causa destas novas regras. Elas são demasiadamente excessivas ou é implicância, principalmente muitas vezes, destas grandes corporações que precisam licenciar grandes obras, ou realmente a turma do ambientalismo às vezes bota mesmo a dificuldade ali para zerar o impacto ambiental? Não se zera impacto ambiental. Não? Não. No momento que tu interferiu no ambiente, tu vai ter algum... Já era, né? O que se tenta é minimizar essas questões, né? E evidentemente, assim, tem que se minimizar também essa visão, porque isso aí só atravanca, tá? Quando você parte do pressuposto que é natural tu achar a questão do licenciamento murrinha, chata, tu tá já iniciando um processo que por si só tem uma grande falta de conhecimento dos empreendedores, porque tu entendeu o ambiente e diz, isso é papo para biólogo, isso é papo para ecólogo. Não, tu tem que entender as questões. Tu vai interferir, né, num ambiente com uma estrutura e tu pode estar ali dando uma causa para gerar uma consequência mais adiante lá, que depois tu vai ter que... Tudo é questão de recurso, o que tu vai ter que fazer depois, quais as consequências que isso vai trazer para aquela obra atrás, em termos de preservar minimamente. Tu está interferindo numa biota, tu está interferindo num sistema hídrico que vai trazer depois um desvio, ou daqui a pouco tu está gerando seca numa região, tu desvia um curso de um rio. Então, as consequências, o estudo das consequências é o que te leva assim, a ter que elaborar uma série de laudos e tu tem que ver uma série de coisas. Isso aí, a não compreensão disso torna, sei lá, o pessoal começa a dizer, esse pessoal o licenciamento... Bom, o licenciamento ele tem que ser pensado pelo empreendedor no seu empreendimento já na sua fase de concepção. Já tem que vir com ele, né? O pedido. Olha,
Existe uma lei que diz o seguinte: tudo acontece na fase da mente. Nada que tu vá produzir, tu consegue produzir fazendo com que as coisas se unam e as coisas aconteçam. Tem que estar aqui dentro primeiro. Já concebe a coisa com tudo junto. Já trazer aqui do pensamento. Então, aí tu tem que já conceber, em qualquer processo que tu vá fazer, quais são a questão ambiental propriamente dita. Isso tem que passar a fazer parte da nossa cultura, né? Cada vez mais. Porque senão, tu vai estar sempre vendo a questão ambiental, os órgãos ambientais, como os ecochatos, o pessoal, assim como tu fala, né? É chato o pessoal do SMBio, o pessoal do Russo, tu vê, as anteninhas estão lá em cima no morro e não representam problema nenhum, estão lá, a anteninha não despeja nada, não sai nada. Eu que trabalho com isso sei que não é bem assim, a antena suja. Mas enfim, deixa eu fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta agora muito, mas que pergunta mais idiota. É possível replantar a Amazônia? Eu vi isso, um cara dizer esses dias, um cara da Madeira, não, a gente replanta o mato, isso é possível? Não, o reflorestamento é uma ação, né? É uma ação que que existe, se faz, se recompõe, né? Desde que tu deixe de interferir no local degradado, se tu degrada qualquer terreno que tu desmate aí, né, e tu abandona ele, a natureza começa nas suas fases iniciais de se recompor. Tem as fases primárias ali, começa a haver a recomposição, leva tempo, mas tem áreas aí que se recompõem, né? Vai ser o mesmo ecossistema? Não, ele tende a um novo equilíbrio, o ecossistema, ele tem uma resiliência, né? Vai produzir coisas novas. Ele tende a voltar ao equilíbrio, né? Ele tende a buscar. A Amazônia, né? O desmatamento que é feito, quer dizer, tudo no sentido de abrir pastagem para pecuária, para agricultura, para tu expor o solo, né? Um solo que, diga de passagem, que lá é paupérrimo, né? É ruim, né? Não é bom para plantio. Não, né? Então, quer dizer, tu tira a floresta, que tem uma grande importância, para botar solo, para plantar, bom, tu tá pensando na economia, no desenvolvimento. Dá 3 safras, acabou. Pois é. Né? E aí tu tem aí uma grande consequência em escala, não só local, regional e até do tamanho da Amazônia, ela tem uma interferência no clima global, entendeu? Matos, a diferença aí dos licenciamentos ambientais no que tange aos órgãos públicos e nos órgãos particulares. Nós tivemos um dia desses aí, e agora não é nem a questão, não é nem pessoalizar, não é nem a questão aqui em Tramandaí dos licenciamentos beira-mar, que é público. E aí também tem os licenciamentos que não são públicos. Qual é a diferença do licenciamento público para o licenciamento particular? Por exemplo, eu represento um licenciamento particular, tu representas um público. Nós vamos ali no pessoal do IBAMA e do SMBio para pedir um licenciamento ambiental, nós vamos construir um shopping center. Se o shopping center for construído pelo poder público, ele tem um tipo de licenciamento, e se ele for construído pelo pela iniciativa privada, ele tem outro licenciamento, ou é tudo hegemônico, vai ser visto da mesma forma? Bom, o que eu posso te dizer com toda a propriedade, com toda a tranquilidade, é que não há diferença nenhuma entre o licenciamento de uma obra pública e uma obra privada. Ambas as atividades, seja qual for, elas são passíveis de licenciamento desde que se enquadrem na lei lá, desde que se ofereça o potencial aquele, né, enquadrado na lei. O regulamento é o mesmo? O regulamento é o mesmo, né? Por exemplo, uma obra pública, um calçadão, uma escola em que se desapropria uma área verde lá e tal, quer dizer, tudo isso as questões muito assim de saneamento, né, abertura de rua, implementação de rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto, tudo são obras que às vezes com dinheiro público e que são passíveis de licenciamento ambiental, né? E compete no Brasil aos órgãos públicos o licenciamento. Ou seja, exigir lá os estudos prévios, né, para a emissão de cada uma das suas etapas lá, para verificar isso. Então, compete ao órgão público o licenciamento, a análise, né, a exigência. Mas compete a ele também licenciar não só as próprias obras, mas licenciar as suas atividades. Como é que se dá isso no âmbito da administração pública? O não cumprimento disso leva a um grande prejuízo ao erário público. Primeiro começa por aí.
que uma obra pública sem licenciamento, ela, frente ao órgão competente, que às vezes é uma secretaria municipal, compete à secretaria não a obrigação de multar e embargar a obra sem licenciamento. Isso está previsto na lei. Imagina tu ter uma obra pública embargada, né, ou multada. Aí tu tem aí custos, pagamento da multa, o custo de uma obra parada, sustentar uma obra parada, trancada, embargada por falta de licenciamento, tem muito custo. Máquina, catastrófico, máquina, homem, hora pessoa. Homem parada, hora máquina, hora homem, enfim, isso é um dinheiro que começa a vazar, né? Além disso, o atraso da obra, o atraso do cronograma, e às vezes uma obra implementada em local sem prévio estudo pode inviabilizar, né, por exemplo, que a obra se dê continuidade na análise daquilo. E são medidas compensatórias, enfim, tudo isso recai no valor lá no bolsinho do contribuinte. Por isso que o licenciamento ambiental, quando não observado pelos órgãos públicos, traz um grande prejuízo, porque lá na iniciativa privada é para o dono da empresa. O sujeito que implementar uma atividade passiva de licenciamento e que for fiscalizada e ela não estiver de acordo com a lei, ela tem a multa, o embargo, mas isso sobrecai à iniciativa privada, né? Então a questão é muito cuidado quando se trabalha na área no poder público, porque compete sim por ser poder público, tem a maior responsabilidade ainda de fazer as coisas como tem que ser feita. Então não se pode iniciar nenhuma obra, né, sem o devido licenciamento. E aí existe uma preocupação com isso, que na lei de licitação existe lá, se eu não me engano, no artigo 12 da lei de licitações, inciso 7, estabelece lá que se tenha esses aspectos ambientais dentro dos processos licitatórios, que tenha a chancela do órgão competente ali em todo projeto, né, que se pretende implementar, já que quando for licitado já tenha se contemplado isso. Então uma obra licitada, uma obra pública, ela deve ser licitada numa fase, né, determinada lá, ela pode se arrancar com licenciamento prévio inicialmente já produzido pela própria administração pública numa fase prévia. Porque se a obra é pública, provavelmente os projetos, toda a área, enfim, toda aquela parte que requer ali na parte da análise prévia, da viabilidade ambiental que está dentro do estudo da licença prévia, ela pode ser feito dentro do próprio órgão ambiental ali, a própria Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, da administração, pode ajudar nesse processo. Desde que devidamente informada. Há um equívoco muito grande de muita gente que acha que o poder público pode se autolicenciar. Não pode. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente não é ela que realiza o licenciamento de uma obra pública para o município. Por exemplo, por uma obra feita lá que vai sair às expensas da Secretaria de Obras do município, por exemplo. A Secretaria do Meio Ambiente é o órgão da administração pública competente para fazer análise dos estudos que provavelmente a Secretaria de Obras deva licitar, contratar para que produza essas informações para o órgão da sua administração, fazer a análise e poder, então, dentro do rito, ir concedendo ou não as licenças a cada etapa das que eu já falei, da prévia, de instalação e de operação, né? Não que o equívoco é que muitos pensam que a Secretaria do Meio Ambiente do município seja de qualquer município, né? Licencia o município. Licencia, ela que elabora os estudos, ela que faz e ela que produz a licença. Isso é um equívoco, isso é um grande engano que tem que ser sanado, porque isso gera dentro dos próprios órgãos o conflito. Eu sei falar disso com muita propriedade, porque já estive à frente de uma secretaria e tive esse entendimento de colegas de pastas que achavam que a Secretaria de Meio Ambiente que era responsável por fazer o licenciamento do município. Ela analisa. Qualquer... Faz um milagre burocrático aí, Marcos. Não tem isso, né? Então, assim, há uma necessidade de se construir qualquer obra dentro do município, excelente, é progresso, é desenvolvimento, né? O órgão municipal, ele tende a pregar a agilidade, ser célere nos processos, dar ênfase naquilo que a administração pública precisa, não deixando de observar o que tem que ser cumprido. E todas as etapas devem ser cumpridas, as compensações, os projetos têm que levar em consideração todas as medidas necessárias para mitigar os impactos, e isso é fato.
Muito bem, vamos dar mais uma rápida paradinha aqui para os nossos intervalos do comercial e já voltamos com Antônio Matos. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Foi rápida a nossa parada, estamos de volta com o Matos. Escuta, Matos, se nós seguirmos na nossa... É sempre bom dar uma aproveitada quando você é uma pessoa que entende do assunto. No ano passado, houve uma dispersão de 20 toneladas de bagre na tua área, está no oceano. Aí houve um movimento muito grande da imprensa, das autoridades aqui de Tramandaí, das autoridades de Imbé e tal, até o Estado meteu a mão ali e coisa e tal, e os bagres, e os bagres, e os bagres, e eles que multaram o dono do barco. E o que é interessante é que os bagres pararam todos lá, enterrados, desperdiçados num aterro, e eram 20 toneladas, e isso é muito peixe. É frouxa a lei, não tem vontade de punir de verdade, porque aí eu estava vendo o Greenpeace, os caras pararam em cana na Rússia porque bateram nas plataformas de petróleo do Báltico, né? Aí tu vê que tem país aí que é o contrário, se o cara cometeu um crime ambiental ele vai para cadeia, e aqui no Brasil ele paga uns trocados e fica por aí, daqui a pouco muda lá a nomenclatura do barco e você vai aos bagres de novo. Bom, isso aí não é só na área ambiental, né? Nós temos uma cultura, é o que eu penso, de não cumprir lei e de se dar jeito para tudo, né? Eu conheço lá o secretário, conheço o prefeito, vou lá e resolvo o problema. É mais ou menos assim, né? Nós, enquanto o Brasil está vivendo o estado que vive, nós estamos aí presenciando aí tudo isso que a gente está presenciando e sentindo em função desse descumprimento, dessa desconsideração às normas, aos regulamentos, tanto pelo, né, por um lado como pelo outro. São os dois, tanto a gente como cidadão, muitas vezes, né, o cidadão comum, né, a população. Eu achei tão pouca aquela punição, mas o cara foi multado, então, puxa, mas foram 20 toneladas, aquele bicho ali está dentro do ecossistema, os caras viram pescado de forma errada. Sabe que aqui na Argentina, se um barco invadir as águas territoriais deles, seja para o que for, até para tirar um retrato, uma foto, a Marinha Argentina, embora com aqueles equipamentos bem obsoletos, prende e leva lá para a costa. Aqui no Brasil, não sei, os pesqueiros de fora entram, saem, vêm e voltam, a Marinha alega que não é área dela, aí o outro não é área dele, aí não sei o que tem, aí tal, quando a coisa ficar muito feia, aí a área é de todo mundo, mas ninguém viu. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. É tudo uma questão de tu olhar o ambiente como um todo, né? O cenário político e as intenções, quem são as pessoas que são eleitas no Brasil como senadores, como governadores, como deputados, seja eles na esfera federal, na esfera estadual. Assim, ó, quais são os interesses que imperam? São interesses das empresas? Quem é que bota, quem que elege as pessoas para tratar seus interesses lá dentro? Então a gente tem que ter uma concepção assim de que a gente tem um interesse muito mais preponderante daqueles que extraem da natureza os recursos, né? Dos mineradores, do pessoal aí, enfim, que colocam pessoas que fazem leis, que discutem leis, que vão interferir nas decisões lá dentro dos setores competentes para defender seus interesses. Quem é que defende o interesse ambiental? São os chatos? Não, o cara estava dizendo assim, olha, se tivesse que fazer hoje... Então é exatamente isso, né? A gente tem leis, o Brasil era considerado o país que tinha um arcabouço de legislação legal mais rigoroso, mais bem elaborado, era um país da vanguarda na questão ambiental. Nós tivemos aí uma mexida no Código Florestal que, por favor, atendeu aos interesses, né, do governo. Diminuir a área de preservação da mata ciliar, né? Exatamente. Então, assim, ó, tu tem, né, quais são os interesses. O IBAMA, que é o IBAMA hoje.
O IBAMA é um órgão cada vez menos valorizado, cada vez mais reduzido, né? Que as estruturas das secretarias de meio ambiente. Será que eles... Mas será que isso não é devido à crise? Será que tem mesmo alguém a fim de desmontar o IBAMA? Tu acredita nisso? Olha, seria uma manobra? Não. Aí é que tá, né? Eu sei que as coisas assim estão indo. Nós tínhamos um escritório do IBAMA em Tramandaí, não existe mais, quer dizer, é um órgão de fundamental importância, ele está dentro do arcabouço do CISDAMA como um para órgão... nossa região, mas... Exatamente, como um órgão executor da política nacional, né, aquele que faz com que as leis sejam cumpridas, tu vai minando as estruturas, ou seja, a questão ambiental cada vez menos, ou cada vez mais, perde, né, o seu poder de ação, né, o seu poder de quando tu elege tu bota na direção de um órgão como esse um cargo político, eu te boto lá dentro como presidente da República, eu disse, olha, o senhor vai ser o presidente do IBAMA e os nossos interesses têm que ser... eu não estou... No outro dia estão os caras lá das matas da Amazônia batendo lá, a turma da pesca. Exatamente. Eu já sei de casos que IBAMA prendeu o barco, como tu estava dizendo, aí e os fiscais tiveram que responder por causa disso, porque estava atendendo os interesses do setor pesqueiro, que é o que desenvolve, que é o que traz os alimentos, enfim. Mas a gente tem que parar para pensar nisso e levar com maior respeito e consideração a questão da fiscalização. Cadê os fiscais? A fiscalização, o setor, as leis são cumpridas mediante fiscalização. Sabe que teve aqui o Leandro da colônia Z40 e o Leandro disse que eles foram firmes para cima daquele negócio da pesca, mas diz que a reciprocidade para qualificar que tipo de atitude se tomar ali, diz que foi muito lenta, muito insatisfatória até para o pessoal da pesca. Foi eles que ficaram realmente muito incomodados com aquilo aqui na região, porque afinal de contas, né, aquilo trouxe um prejuízo absurdo, né, Matos? Eu também quero aproveitar para te perguntar quais as áreas de preservação permanentes, APP, de interesse ecológico em nosso município? Olha, as APPs, as áreas de preservação permanente são áreas são áreas importantes previstas em leis, né, no Código Florestal, estabelece ali, elas têm uma função ecológica muito importante, que é manter as condições naturais do ambiente. Bom, no município nós temos áreas que são consideradas APP, né, dentro da própria estrutura da área urbana e a área rural. E nós temos muito aqui... onde é que estão as APPs? As APPs estão localizadas em margem de rio, de lagoa, né, de lagos, represas, elas estão nas bordas, na margem da orla oceânica, né? Então nós temos, sendo mais claro, duna costeira é área de APP, né? Mata ciliar é área de APP, as nascentes, que tem toda aquela mata em torno ali da nascente, é uma área de APP, são áreas que são protegidas, devem ser mantidas ao natural, são preservadas e para o uso, né, tem uma condição muito especial, não deveria ter nenhuma, mas já tem, a lei permite. Então, por que elas são importantes para o município? Para salvaguardar, né, o pouco ainda de natural que temos, para salvaguardar as questões que são relativas assim, à qualidade dos recursos hídricos, né, proteção do solo, enfim. Mas nós temos que expandir, o município tem que crescer e tem que desenvolver. Sim, sem dúvida, e há espaço para as coisas. Basta que se planeje e se estruture e se demarque. Todo município deveria se preocupar em realizar essa definição, essa demarcação, por isso que interfere diretamente no desenvolvimento local, porque às vezes tu tem os bairros crescendo, as áreas sendo, né, desenvolvidas aí e entram em conflito com essas áreas, né? Muitas vezes a própria prefeitura tem, né, concede ocupação de solo em área que não deveria, porque as questões não estão mapeadas. E as áreas de importância ecológica são áreas que têm um certo... por exemplo, aqui em Tramandaí nós temos aquela região do Horto ali, que é uma área verde dentro do município, é a única área verde que tem. Ali onde está o Grupo Escoteiro, que aliás é um dos responsáveis pela preservação daquela área. Obrigado pela parte que nos toca, é verdade, né? Está ali, atuando ali dentro. Zelando, na verdade, por um patrimônio que estava ali abandonado, né? Inclusive o atual prefeito um dia me dizia que quando trocou a administração, o governo do estado se desinteressou pela concessão que tinha
para o município de Tramandaí, pediu de volta e deixou lá, com as cercas caindo, abandonado, criando cobra, até que vocês estão lá. E isso é bom, porque demarca aquela área como pública, né? E dá uma conotação até ambiental, porque o escoteiro é um preservador, né? Na verdade, assim, lá no fundo a questão é exatamente isso. A existência do grupo ali, ela tem coibido, assim, muita depredação lá dentro, né? Pelo trabalho que vem sendo feito ali. Coíbe, né? Porque acho que... Estavam cortando árvore para fazer lenha. Sim, eles não só cortando árvore para fazer lenha, como eles vão lá extrair vegetação para venda, enfim, né? E é uma área que não tem hoje nenhum controle, né? O grupo escoteiro ele não é competente para fazer fiscalização e controlar isso, ele tem sua atividade lá dentro. A sua simples presença já coíbe muitas coisas erradas, né? É verdade. Mas voltando ao assunto da questão, essa é uma área importante para o município, é uma área verde, uma área que interfere no clima, no microclima daquela região ali, entendeu? Que é de amenização das questões. Nós temos as dunas, nós temos todo esse percurso aqui do Rio Morto, com áreas de importância. Na estância ali perto da Emboaba, nós temos uma área que inclusive sofre uma pressão de crescimento urbano ali no Parque Emboaba. Não tem para onde ir, né? Não tem, exatamente. Nós temos uma nascente dentro do Parque Histórico que drena todo um banhado que sai lá na Lagoa do Emboaba, que é a lagoa que nos abastece com água. Então tem várias áreas aqui dentro do município. Aqui o Saco do Ratão, é uma unidade ecológica extremamente importante. O próprio Complexo Lagunar, Tramandaí Armazém. Deixa eu te perguntar, assim, já chegando no limite do nosso tempo, mas não posso já te fazer a pergunta, que é uma pergunta que eu formulei aqui durante a nossa conversa. Crime ambiental em Tramandaí hoje, cadê a delegacia do IBAMA? É Porto Alegre? Não, o órgão competente hoje para tratar das questões ambientais no âmbito do município é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É um órgão que tem o poder de fiscalizar, autuar, fazer cumprir, implementar os artigos da Lei de Crimes Ambientais. Onde entra o IBAMA? Não, o IBAMA, porque assim, ó, como eu disse aqui, o CISDAMA, cada um na sua esfera. No âmbito local é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? No âmbito, vou citar um exemplo para ti, né? Tudo que acontece da faixa de praia para dentro do município é com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O que acontece ali na faixa de praia, entre o Muro de Arrimo e onde o mar varre ali, é o Estado, dentro de um convênio com a União, certo? E o que acontece dentro d'água é com o IBAMA. Então, cada órgão na sua competência, né? Então, existem as coisas que acontecem. Se houver um impacto ambiental, uma grande obra que envolva, por exemplo, a ponte que poderia unir Tramandaí e Imbé, isso aí seria de competência do Estado, porque envolve 2 municípios. Isso aí, a fiscalização, o licenciamento de uma obra dessa seria mais voltado para o Estado, para a FEPAM. Se você tem uma obra que está lá no limite entre o Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tu tem o IBAMA. Então, cada órgão na sua esfera de competência, né? Então, existe aí o regramento no impacto local, nas ações que são do âmbito do município, o órgão competente, o órgão que deve exercer o seu poder de polícia administrativo, que deve fiscalizar, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por isso a importância de um órgão como esse. Está bem equipado, estruturado, com equipe técnica, com fiscalização, que não é a realidade do nosso órgão aqui. Não só dessa administração, como da maioria, como eu venho dizendo, né? Desmonte da máquina de controle ecológico. Exatamente. Tu vê a importância que se dá. E aí, quando tranca um empreendimento, os caras são chatos. Né? Chatos. Bom, se tu equipa, se tu dá as condições de trabalho, se tu permite que as coisas se agilizem, tudo bem. Mas quando tu tem o órgão inoperante ou quase funcionando na sua capacidade mínima de existência... Chamam de chato? E aí tu exige dele que se licencie porque a obra é importante. Temos aqui uma grande, veio do Estado, vamos se implementar, precisa de licenciamento, é para onde? Pô, mas tu não tem equipe, cara. Tu não consegue trabalhar, tu não consegue ir fazer uma vistoria porque tu não tem carro. Fazer um estudo ambiental. Exato, tu não tem... Daí eu tenho que licitar, o município acha complexo, a questão da licitação de uma obra, enfim... Vai longe. Vai longe, é bastante, assim, bastante complexa essa compreensão, e isso passa
Eu digo, isso tem que cada vez mais os administradores, gestores que vêm, que cada vez mais assumem, que estão vindo e assumindo a administração pública, eles têm que trazer junto de si gente competente para desenvolver isso e ouvir essas pessoas e dar as condições para esses chatos trabalharem, para que eles não sejam tão chatos. Entendeu? Porque se eles conseguirem fazer o que tem que ser feito e as coisas andarem, tudo é dentro, existem os mecanismos de prevenção, de mediação, né? A educação ambiental, as visitas técnicas, tudo isso são ações que mitigam ações, a gente já prevê, vai acontecer um problema lá, vamos visitar aquela comunidade, vamos lá palestrar com os caras, vamos falar com eles, dar uma noção de que eles vão enfrentar um problema se eles seguirem nessa... E nós temos, essa é a missão do órgão. Só que isso aí requer estrutura, orçamento e não corte orçamentário cada vez. Tem que tirar de algum lugar, tira lá do meio ambiente porque... Às vezes receber uma comenda por bravura, recebe um título de chato. Exatamente, né? Tira dos caras porque os caras são, esses caras aí são menos importantes. Gostaríamos de ter mais tempo para passar com o Matos o dia que, nossa, sairiam cobras e lagartos bem preservados, né? Mas, enfim, o tempo urge. Esteve conosco o Matos, né, que é da área ambiental, já tem uma caminhada no meio ambiente, uma caminhada no escotismo. Eu gostaria que tu desse um recado aí, né, usando o nosso final de tempo, né, o que tu sonha para o meio ambiente. Olha, Não, esse não. A questão é a seguinte, na verdade é que a gente vive no local, eu penso localmente, né, porque é pensar localmente para agir globalmente, né? Então a gente tem que começar fazendo, cada um fazer a sua parte e respeitar essas questões porque elas são fundamentais para nós, né? Nós temos aí toda uma estrutura pronta, dar valor a isso e implementar as coisas como elas têm que ser feitas e ser respeitadas. Aí nós vamos, com certeza, avançar, progredir, nós vamos ter sucesso, né? E não adianta começar pelo meio, ao início. É lá no início. Vamos arrancar certinho, porque daí você vai até o final certinho. Se você arranca torto, atravessado, não leve em consideração essas questões que elas são inquestionáveis. Hoje a área ambiental interfere em todas as questões, né? Tudo tu tem que considerar isso aí. Então, por que não começar a dar um pouco mais de atenção para isso, na medida que a necessidade exige? Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, sucesso, e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito bem. Obrigado. Antônio Matos esteve conosco. Nós voltaremos no próximo Tendência Entrevista.